E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do intensivo, do canal Parabólica, com as aulas de História da Arte. E hoje a gente vai ver, o Renascimento. É uma aula um pouquinho mais extensa pela quantidade de informação, mas vai dar para entender tudo o que aconteceu e ainda fazer uma contextualização do que estava acontecendo, aqui no Brasil, já que o Brasil aí entra, em 1500 no cenário da história. Então, para começar, essa aula vai ser só sobre o Renascimento, a próxima eu pego o Barroco, e aí a gente vai para a última aula, que vai ser as vanguardas, das vanguardas modernistas até a arte contemporânea. É... Aqui eu coloquei, todos os caminhos partem de Florença, porque nós vamos entrar aí mais ou menos, no finalzinho ali do 1400 até, o Cinquecento, que a gente vai entrar em 1500, e aí a gente já entra ali depois no período do Barroco, em que vão haver algumas diferenças de mentalidade. Então, todos os caminhos partem de Florença, porque antes, até então, com a arte medieval, e antes a Europa românica, a gente tinha que todas as estradas levavam até Roma. Agora, todos os caminhos partem de Florença. A gente tem que o Renascimento ele vai ter o início ali em Florença, com o despertar comercial que está acontecendo, com essa, digamos que o crescimento da burguesia, o crescimento das cidades medievais, que passou por todo um período, grave de recessão. A gente teve muitas doenças, a gente teve uma crise climática durante a Idade Medieval que prejudicou a agricultura, isso gerou muita fome, E aí a gente entra num período em que houve um crescimento populacional, a agricultura realmente começou a crescer, E aí você vai começar a ter também a consolidação dos estados nacionais. Então, todo esse cenário, propício ao crescimento, ao desenvolvimento social, vai acarretar numa produção artística, que a gente já tem visto desde o início, que é o reflexo do que acontece na sociedade. Então, ali em Florença, na Itália, a gente tem toda um crescimento comercial, uma troca, de cultura por ser uma área portuária, uma área onde você tem vários povos, fazendo trocas comerciais, e aí você vai ter ali o nascimento, dessa nova cultura, desse despertar, desse buscar, desse contato com as ruínas de Roma, da arte clássica que foi produzida lá atrás, E aí nós temos também ali, ai, tô com um pelo na boca. A gente tem também em Florença os Medicis, que é uma família que nós vamos conhecer, o mecenato, que eles eram uma família de comerciantes, comerciantes de tecido, e eles começaram a ganhar muito dinheiro, então eles começaram a investir nessa produção artística, tá? Então, nós vamos ter o Alto Renascimento em Roma, Veneza, e logo depois a gente vai ter a expansão para o norte da Europa, leste e oeste, mas a gente vai ver que a Renascença do Norte ela é um pouquinho diferente, da Renascença que aconteceu na Itália, justamente porque os artistas, do norte não tiveram contato com essas ruínas romanas. Elas passaram a produzir com influência do conhecimento que elas iam até a Itália, com contato com os artistas italianos e com as próprias inspirações. E a gente tem, que o motivo pelo qual a Idade Média vai receber esse nome é porque ela também está ali entre dois picos, de glória artística. Então, que é o período clássico de Roma e o período da Renascença. Então, esses artistas falavam, que esse período entre, que foi ali dominado pesadamente pela igreja,
que teve esse decréscimo populacional na Europa, né, ficou entre esses dois picos de glória, né? Lembrando que uma coisa muito importante, né, que não é porque houve o Renascimento, que houve o movimento de reforma, que a igreja ela deixou de ser temida, tá? A igreja, né, os reis, né, da Europa, eles só pararam de temer a excomungação, né, a partir ali dos anos de 1600 e por aí vai, quando você já tinha uma consolidação maior dos estados nacionais. Até então, a igreja ela era muito poderosa, né? O Papa, né, e os papas tinham muito esse poder. E por quê, né? E uma coisa que a gente tem que entender, por que que a igreja tinha um papel tão importante até então? Porque como a Europa ela veio, né, desse sistema feudal, né, onde você tinha vários agrupamentos com vários dialetos, várias culturas diferentes, vários idiomas, é, jeitos de enxergar a organização social diferente, a igreja ela era o único, digamos que o único elemento que aglutinava isso tudo, né, que unia todas essas culturas, né, através da religião. Então, isso é um dos motivos também, né, que fazia com que a igreja fosse muito forte na Europa essa época, né? Então, teve nesse período, né, do Renascimento, onde você tem, né, um pouco essa queda de mortalidade, onde a população começa a crescer, contato com outras culturas, né, a passagem do interesse do sobrenatural, né, para o natural. Lembrando que as cidades, elas refletem esse crescimento também num movimento que a gente chama no movimento de sanitização urbana. Então, você tem, né, nascendo no Renascimento, as questões sanitárias. Então, algo que para a gente hoje, que é muito costumeiro, né, que é talvez irrelevante, é crucial para o crescimento das cidades. Então, o modo como se constrói as residências na Idade Medieval e passa a ser feita a arquitetura das casas no Renascimento, faz com que as coisas se tornem mais salutares. Então, você consegue diminuir a taxa de mortalidade também. Então, você está tendo, né, um avanço da ciência, né? Você começa a ter o surgimento das universidades, essas universidades que antes eram escolas da catedrais, elas passam a ser universidades. Você tem as primeiras universidades surgindo ali também na Inglaterra, né, onde você tem um interesse maior por pesquisa, por entender como que as coisas funcionam, também vai levar essa mudança de pensamento. Então, o olhar sobre né, que era jogado em cima do sobrenatural, ele passa a ser encaminhado por algo, né, que é natural, que está ali, que dá para eu observar, certo? E aí você tem, né, uma redescoberta pela tradição greco-romana, né, porque através da arte que os romanos produziam, você tinha que ter um entendimento maior de anatomia, certo? E dentro das faculdades de medicina, você tinha ali, né, um contato com essa anatomia, com os corpos, onde era possível os artistas irem, né, até os hospitais para entender o que é anatomia. Então, aqui, por exemplo, eu esqueci de colocar referência, mas é um dos esboços de Leonardo da Vinci. Então, Leonardo da Vinci, por exemplo, era um cara que ele se embrenhava lá dentro do hospital e ficava por horas, né, desenhando e entendendo como funcionava um corpo. Ele dissecava cadáver para entender como isso acontecia. E esses desenhos dele lá na frente vai influenciar os livros de anatomia que são feitos, né, hoje, lógico que com uma técnica, um estudo muito mais próximo que o real, os livros de anatomia que nós temos hoje, né? Olha o desenho desse bebê simulando ele dentro de um útero humano, tá? Então, ele passava ali horas dentro, né, dos hospitais, analisando, dissecando cadáveres, estudando, e não é só ele que fazia isso, né? Isso veio,
né, lá da observação da arte romana para entender como que os romanos tinham, né, esse apelo para a anatomia humana. E as descobertas científicas, né, como eu falei, e uma maior compreensão da anatomia e principalmente da perspectiva, fizeram que os artistas do século XV e XVI superassem Roma. Então, eles estudaram os romanos, mas tinha todo esse desenvolvimento científico que já estava vindo junto ali, né? E a descoberta da perspectiva, o estudo da matemática, o desenvolvimento da engenharia, né? Fizeram com que os artistas do Renascimento né, passassem ali os romanos. Né? E aqui eu fiz uma tabela para a gente entender o que estava se passando na história da arte e o que estava se passando na história do mundo. Então, a gente tem lá os anos de 1400 até 1500, a fase inicial da Renascença, né? 420 ali, mais ou menos, a descoberta da perspectiva, né? E enquanto isso, a gente tem, nesse meio tempo, né, a imprensa, né, o desenvolvimento da imprensa, com que vai fazer com que várias artes, né, a gente vai ver o desenvolvimento da gravura, né, aqui no Renascimento. Então, vários livros já começam a ser impressos, você já tem a gravura sendo impressa. Então, o desenvolvimento da imprensa é muito importante para a divulgação e a circulação do conhecimento, tá? 492, a gente já tem aí os Medicis, né, na cena de Florença, né, como mecenatos, tá? Patrocinando a arte, né? 1500 a 1520, a gente já tem a Alta Renascença, enquanto isso a gente tem, né, os portugueses chegando aqui no território do Brasil, né, e dominando a navegação. 1500 e 1600, a gente tem a Renascença chegando ao norte da Europa, né, os países ali, Bélgica, Holanda, tá, naqueles países. 1503, pintura da Mona Lisa. 1508, os afrescos de Michelangelo no teto da Capela Sistina, né? 1509, o Rafael, ele vai criar os afrescos do Vaticano. 1510, o Giorgione, né, vai pintar o primeiro nu reclinado. Enquanto isso, 1513, a gente tem a travessia do Oceano Pacífico. 1517, a gente já tem aqui ó, o início da Reforma Protestante. Então, a gente já vai ter muitas coisas da Igreja Católica sendo questionadas, aquela crise, né, que estava acontecendo em Roma, as vendas de indulgências, colocando o caráter da Igreja Católica em xeque, tá bom? Nós temos a circunavegação, né, feita no globo terrestre em 1520, né, e isso, né, a comprovação de que a Terra é redonda. E 1520 a 1600, aqui a gente já tem o maneirismo acontecendo, tá? O maneirismo vai ser o que a gente chama de renascimento tardio, já quase entrando ali no barroco, tá? Porque a gente, com a reforma protestante, a gente já vai ter ali a contra-reforma, tá? 1527, os saques, né, por alemães e espanhóis feito em Roma. 1530, Gutenberg vai inventar a imprensa com tipos móveis, então vai melhorar ainda mais a questão de impressão, tá? E a gente tem o Holbein pintando a nobreza britânica. E aqui, 1534, a gente vai ter Henrique VIII da Inglaterra fundando ó, a Igreja Anglicana. Então, lá na Inglaterra, a gente já não vai ter, né, o catolicismo tão forte quanto ainda é na Itália. 1534, a gente já tem os portugueses chegando ao Brasil, né, vai marcar o território, fazer as capitanias hereditárias. Enquanto isso, Michelangelo já vai estar trabalhando o juízo final.
Copérnico, lá em 43, vai anunciar que os planetas já giram em torno do Sol. Então, olha quanta coisa está acontecendo na história do mundo, enquanto em paralelo a arte vai falando tudo o que está acontecendo, vai sendo um reflexo desses acontecimentos, tá? 1558, a gente tem Elizabeth I reinando na Inglaterra. 77, o El Greco vai para a Espanha. Aí a gente tem lá em 88, Inglaterra derrotando a Armada Espanhola. 1598, agora a gente já vai ter aqui, ó, a tolerância religiosa. Em 1601, nós temos o início do Barroco, marcando a Contra-Reforma, que aí a gente já vai ver uma outra dramaticidade na arte, a gente já vai ter aquela coisa ali do pecado, aquela coisa da culpa, do que pode, do que não pode, e aí já vai ser uma outra conversa diferente do que a gente vai ter agora no Renascimento, tá? Então, ó, a gente vai ter o Giotto, né, como o primeiro pintor aí da Renascença. Ele vai vir no finalzinho da Idade Média, tá? E por que que ele é diferente? Embora os temas do Giotto seja religioso, ele ainda pinta, né, as passagens da Bíblia, ele faz os afrescos nas capelas, nas igrejas, ele já vai trabalhar a perspectiva de forma matemática. Então, ele já começa a fazer um resgate daquela perspectiva que a gente viu lá na arte romana, tá? Então, se a gente pegar um esquadro e colocar aqui, a gente consegue determinar todos os ângulos dessa pintura, tá? Então, ele já começa, ele volta com a perspectiva, né, que ele encontrou lá na arte romana, tá bom? Então, ele é considerado, né, ele tem um papel principal na pintura da arte ocidental. De novo, tá? Ele é considerado, né, um inovador, porque como a gente viu na última aula, que a arte da Idade Média, ela priorizava mais o sentimento, aqui a gente vai ter o sentimento, mas vai ter também, né, na arte do Giotto que eu tô falando, mas essa questão da perspectiva, tá? Então, ó, ele é o introdutor da perspectiva na pintura, tá? Ele é considerado por Boccaccio o precursor da pintura renascentista, tá? Então ele vai ser o elo da pintura medieval e bizantina, porque como ele estava ali na Itália, que ainda tinha muito contato, né, com o Bizâncio, com a arte bizantina, ele vai ter, né, ele vai criar esse elo da pintura medieval com a pintura renascentista e a bizantina. Então ele tinha, né, esses três elementos. Então você tem a temática religiosa, né, essa perspectiva muito bem feita, né, e a questão ali do Bizâncio, justamente por ele estar numa área de influência. Aqui a Basílica de São Francisco de Assis, na Itália, com o estilo românico. E aí a gente tem o Renascimento, né, como o início da pintura moderna. Por quê? Porque é só no modernismo que a gente vai começar a ter a quebra, né, lá com as vanguardas desse academicismo que vai ser instituído por essa arte renascentista, justamente pelos tratados da arte que vão ser colocados, de proporção, de perspectiva, justamente pelas cores, pelas tintas que vão ter, né, um maior desenvolvimento e que ajuda, né, na composição dessa pintura. Então, ó, a gente tem o início, né, do Renascimento, da Renascença lá em 1400, né, e se estendeu Roma e Veneza, e 1500 o resto da Europa. E aí a gente vai ter a Renascença da Alemanha, dos Países Baixos, França, Espanha e Inglaterra, tá? E a gente chama essa Renascença de Renascença do Norte. Os elementos mais comuns da arte renascentista foi a redescoberta da arte e literatura de Grécia e Roma,
tá? Um resgate aí do classicismo, os estudos do corpo humano, estudos científicos do mundo natural e a intenção de produzir com realismo as formas da natureza. Então eu já não tenho mais uma preocupação com aquele sentimento, com aquele pesar da religião, da santidade. Eu ainda vou ter muitas obras com temática religiosa, mas agora o que pesa vai ser o humanismo. Lembra que aqui, nesse contexto, eu vou ter Shakespeare escrevendo, né, a sua obra, eu vou ter Maquiavel escrevendo O Príncipe. Então, você tem todas essas descobertas científicas acontecendo, todos esses filósofos, esses pensadores, essa literatura sendo desenvolvida. Então, o foco principal vai ser no ser humano, tá bom? Todos esses elementos muniram os artistas para que eles pudessem pintar paisagens e retrato, né, o que fez com que o prestígio da pintura aumentasse, né, e aí a gente vai ter a Alta Renascença, 1500 a 1520, né, com os grandes nomes que a gente conhece, que é o Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, o Botticelli, entre vários outros, tá? E aí, qual que é o contexto? Nós temos grandes navegações, né, e a pesquisa científica que aumenta a confiança no ser humano. Então eu tenho as cidades medievais ganhando liberdade, tá? Eu não tenho mais tanto a influência do senhor feudal, agora a gente já começa a ter ali uma nobreza, um estado, ainda tem o clero, mas essas cidades elas começam a se abrir para o comércio. A gente tem a camada da burguesia se formando, né, com dinheiro devido, né, a essas trocas comerciais, que é o fortalecimento ali, as bases do capitalismo, tá? O acúmulo de dinheiro. Então, o que vai acontecer? Tá surgindo, né, essa classe burguesa que ela quer, né, digamos que se igualar a uma nobreza. Então você tem a burguesia, né, que ela quer ter prestígio, ela quer ter, né, o conforto, né, e as coisas que a nobreza tem, tá bom? E aí eu tenho a confiança no ser humano por tudo que o ser humano está fazendo, né? O ser humano agora, ele se lança ao mar, então ele não tem mais medo do desconhecido. A gente já começa a ter conhecimento científico, a gente começa a vencer algumas doenças, né? Algumas pestes. Então, a gente já tem o desenvolvimento maior da agricultura, né, o fornecimento maior de alimento. A gente tem uma coisa muito importante que é a queda da mortalidade infantil, tá? Olha para vocês verem, com essa questão do cristianismo ter a Virgem Maria sempre cuidando do menino Jesus, essa coisa da Virgem com o menino Jesus, as crianças elas passam a ser vistas de forma diferente. Então, há um cuidado maior com a infância nessa época, né? Até então você tinha uma mortalidade infantil assombrosa, tá? As casas na Idade Média não tinham divisão de cômodo, eram casas frias, úmidas, tá? Então era difícil de ter uma condição de saúde ali. Então, além de ter mudado essa coisa da casa, muda também a forma de ver a infância, né? Os primeiros registros que a gente vai ter de brinquedo, né, de coisas sendo desenvolvidas para crianças, a gente tem lá no ano de 1600, tá bom? Então, assim, começa a ter, né, uma preocupação com as crianças, né? E também com essa coisa da filantropia, você tem mais pessoas da burguesia doando para ajudar as pessoas carentes que tinham necessidade. Então você tem uma maior taxa de sobrevivência também. Então por isso que aumenta a confiança no ser humano, tá bom? E nós vamos ter a reforma protestante, né? E uma diminuição do domínio da igreja. Então, o estudo de Deus como ser supremo, ele passa a ser substituído, né, pelo estudo do ser humano. E a arte, ela se torna o meio de explorar todas as facetas da vida da Terra. Então, você vai ter
durante as navegações. Artistas que vão fazer desenho de uma nova fauna, de uma nova flora, de como estava se desenvolvendo aquelas coisas ali nas descobertas. A gente vai ter artistas vindo, né, com os portugueses aqui no Brasil, a gente vai ver lá na frente, tá? Nós vamos ter os artistas, igual eu falei, a gente vai ter, igual eu falei, os artistas dentro dos hospitais fazendo estudos de anatomia. E a universidade, ela era um ambiente humanista, então se aprendia várias áreas dentro dos cursos, né, que agora era chamado de cursos profissionalizantes, diferente do que era até então, que eles chamavam de colégio, como a gente tem até hoje. Tá? Aqui a criação de Adão, em 1508 a 1512, Michelangelo, né, lá no teto da Capela Sistina. Aqui, ó, se a gente for fazer uma análise, aqui, vocês já devem ter visto que isso daqui é basicamente um cérebro, e aqui ainda a gente tem Deus como se ele fosse o formato de um útero, tá? Como se ele estivesse dando a luz a Adão, né? O útero de uma mulher é mais ou menos isso, né? Você tem aqui as trompas, os ovários, né? Que uretra, a uretra, canal vaginal, tá? Então, isso aqui é mais ou menos, né, o formato de um útero. Aqui você pode, né, algumas autores que interpretam, além de ser um cérebro, também como um útero, e aqui o cordão umbilical que deu a luz a Adão, tá? Então, todas essas obras, elas já têm, né, um significado, um conceito ali atrás. É por isso que tem muitos pesquisadores que se focam em ficar estudando apenas uma pintura para entender, né, todo o contexto ali por trás. Essa pintura é muito interessante, eu vou falar já sobre ela, tá? Que a gente vai ter no Renascimento 4 grandes patamares, né? Então, a gente vai ter o primeiro, que foi, tecnicamente falando, a mudança da têmpera, né, que é aquela tinta que vai temperando os pigmentos e os aglutinadores, e a pintura de afresco em alvenaria para pintura em óleo em tela esticada. Por quê? Porque a partir do momento que você para de pintar na alvenaria, você consegue preservar mais a sua pintura, tá? E você vai ter o aumento na opção de cores à medida que você tem a mudança da pintura à têmpera para a pintura a óleo, tá? O uso da perspectiva, tá? Que a gente consegue agora dar o peso e profundidade à forma e os pontos de fuga. Uso da luz e sombra em oposição às linhas desenhadas, então a gente vai ter a técnica do claro escuro, né? Que é o claro escuro. E as composições piramidais na pintura, que a gente vai conseguir ter tridimensionalidade. Então, essa pintura aqui é do Masaccio. O ponto de fuga dessa pintura está aqui no alto da cabeça de Jesus. Então, se a gente pôr o ponto de fuga aqui e traçar todas as linhas, a gente vai ver o ponto de fuga vindo para cá. E ele pintou nessa tela três momentos de uma passagem bíblica, tá? Então, você tem eles entrando numa cidade, né, junto com Jesus Cristo. Esse moço que era esse aqui, esse moço e esse é a mesma pessoa, ele fala que Jesus só pode entrar na cidade se pagar o imposto. Ele manda, agora eu esqueci qual apóstolo que é esse, tá? Ele fala que fosse ao rio, que pegasse os peixes, então, que é esse aqui, ele foi lá, então ele foi lá e pegou, e aí ele veio aqui e deu as moedas que estavam dentro dos peixes para pagar o imposto para eles conseguirem entrar na cidade. Então, veja só que com uma pintura ele conseguiu três passagens, né, a mesma passagem, mas 3 momentos da passagem bíblica,
E aqui já o uso da perspectiva piramidal, tá? Se eu pegar a pirâmide e olhar ela da base virada, eu vou ter isso aqui, tá? Então, a gente já tem a composição piramidal, beleza? E aqui eu já coloquei outra pintura do Masaccio, tá? Porque ele é um dos precursores, né? Já dentro da Renascença. O Giotto está ali na transição e aí o Masaccio ele vem como precursor, tá? Então, ó, a Renascença nasceu lá em Florença e a gente vai ter o triunvirato, né, dos gênios do Quattrocento, do século XV, que inventou o estilo, né, que vai ser o Masaccio, que ele inovou com a perspectiva, e desde o Giotto foi o primeiro a não pintar o ser humano com uma coluna linear, tá? Mas como um ser humano real. Lembra lá na última aula de Idade Média que a gente tinha o ser humano como coluna? Tanto que nas colunas das igrejas a gente tinha, né, aquela escultura de ser humano. Agora a gente já tem, né, um certo movimento e uma anatomia que começa a ser estudada. Então o ser humano ele começa a ser pintado novamente como um corpo real. E além de ter inovado no uso de uma fonte de luz constante. Então, vocês podem perceber que eu tenho luz e rebatimento de luz. Então, presta atenção. Eu tenho uma fonte de luz que ela vem daqui, ó. A luz está vindo daqui. Como que eu sei? Porque esse braço está iluminado e aqui, ó, a luz bate nesse telhado, faz uma sombra aqui. Essa sombra, ela é difusa e aqui já está iluminado. Olha a sombra desse moço aqui na parede, ó. Olha os tecidos. Todas as bordas onde a luz bate, eu tenho os pontos de brilho. Ó, eu tenho luz e sombra muito bem trabalhado, como na Renascença não tinha, era aquela coisa chapada, tá? Aqui, como a luz está vindo de cá, aqui ela já é difusa. Veja que aqui eu já não tenho essa mesma sombra marcada igual eu tenho do lado de cá. Então, ele vai, né? Ele consegue ter essa percepção de como que a luz funciona. Isso não é fácil, tá? E aí ele vai ser o precursor, né, desse estudo de luz. A gente vai ter o Donatello, que é o segundo aí, que o que o Masaccio fez na pintura, o Donatello fez na escultura, tá? Ele recapturou a redescoberta central da escultura clássica, que era aquela pose do contraposto, né, que é o apoio de uma perna só e a outra tá aqui. Eu espero que vocês se lembrem disso lá nas aulas de Grécia e Roma, né, de arte romana. Então, ele vai recuperar essa pose, tá? E, além disso, o corpo ligeiramente virado para um lado, né? Que a gente vai ver lá na Mona Lisa, a posição de 3/4, que é eu ficar 3/4 da minha posição virada, tá bom? Ele esculpia e drapeava as figuras com realismo de acordo com a estrutura óssea. Então, a gente já vai ter um esqueleto, né, sendo projetado, né, lá dentro na hora de esculpir, e tem que ter uma coerência a minha escultura com esse esqueleto, né? Igual lá na Idade Média, que a gente vai ver na arte de Botticelli. O Botticelli ainda faz isso. Vamos supor, você tem a cabeça e aí você já tem o ombro meio que escorrido, né? Não faz sentido porque a gente tem um osso aqui, né? E esse osso, ele tem que estar de acordo. Ninguém tem isso aqui só fica caído assim, entendeu? O Botticelli, a gente vai ver essa curva ali na obra dele. O Davi foi o primeiro nu em tamanho natural desde o período clássico, ou seja, durante toda a Idade Média, a gente não teve uma escultura nu de tamanho real,
tá? Sua Maria Madalena, idosa como uma velha enrugada, é tão real que o artista, segundo dizem, gritou-lhe: fala, fala, ou morrerás de peste, né? Porque a gente teve aí a pandemia de peste, né? Ainda na Idade Média, entre 1300 e 1351. Essa é a Maria Madalena. Olha o nível de detalhamento. Olhem as mãos, ó, os tendões, os músculos, como ele esculpiu. Tudo acompanhando o esqueleto, toda a anatomia. Impecável. Olha esse músculo, a pessoa magra, ó, tá? Olha as mãos, eu dei tá? Essa escultura, ela é maravilhosa, tá? Ela é em madeira. Então, assim, olha como que houve um salto, né? Não que aconteceu de mudar de uma hora para outra, tá, gente? Não é isso. Mas como que mudou a arte medieval para essa que a gente está vendo agora, tá bom? E o terceiro, né, o Botticelli, que eu acabei de falar, que enquanto Donatello e o Masaccio, eles lançavam as bases do realismo tridimensional, o Botticelli, ele foi um pouco ali ao contrário, tá? Ele ficou mais influenciado pela arte bizantina. Mas o que fez, né, mudar na temática dele foi a questão dos nus, tá? Que sintetizavam a arte renascentista, né? E dá um resgate nos temas com relação à mitologia. Então, ele vai buscar inspiração às temáticas dele dentro da mitologia clássica, tá? Ele vai pintar ali aquelas mulheres lineares, louras lá da arte bizantina, mas a temática vai ser dentro da mitologia clássica, né? Revelando aí de novo o foco no ser humano, né? Como que as coisas eram feitas, nos deuses, né? Saindo um pouco dessa questão da religiosidade, né? Da crença do cristianismo. Igual eu falei para vocês, ó. Olha a questão aqui do linear, olha o ombro dessa moça, ó, tá? Ninguém tem um ombro tão caído assim se tiver uma anatomia normal, tá, gente? Eu tô falando. Uma pessoa alva, então assim, ainda, né? Mas mesmo assim, dentro da temática do renascimento. Ó, aqui é outra, mais uma vez temática mitológica, tá? A primavera. Ó, Botticelli desenhava as linhas ondulantes e figura com pescoços longos e ombros caídos, corpos pálidos e macios. Então, muito diferente do que a gente tinha ali na Idade Média, tá? Isso aqui eu esqueci de qual passagem mitológica que é, mas você tem as ninfas, isso aqui, se não me engano, é um deus, tá? E aí a gente vai entrar no homem da Renascença, né, que é o Leonardo da Vinci. E ele recebeu, né, essa titulação aí porque ele tinha talentos múltiplos. Então ele não desenvolveu coisas, né, só na arte. Ele chegou próximo, né, do mais próximo desse ideal de homem da Renascença, porque ele tinha interesses em anatomia, música, escultura, engenharia, astronomia, matemática, pintura, história natural, arquitetura. Então, ele tem, né, essa coisa de ser considerado aí o gênio mais versátil de todos os tempos, porque ele não foi assim brilhante só em uma área, mas sim em tudo que ele pegava para fazer. No entanto, ele deixava várias obras inacabadas justamente porque ele estava muito focado numa coisa e aí daí ele se interessava em outra, e aí ele não se deixava concluir. Tanto que no leito de morte dele ele fala que se arrepende de ter deixado tantas coisas inacabadas. Tá? Aqui é o homem vitruviano. Aqui são os vários projetos que ele fez de engenharia. Ele fez projeto para a guerra, ele fez muita coisa, tá? A Mona Lisa, que ela vai ter um peso muito grande, ela tem um peso muito grande dentro da história da arte, justamente pela composição. Ó, vou analisar aqui.
a composição piramidal, tá? A técnica do esfumato e do chiaroscuro, né? O esfumato é a técnica em que você não usa aquela linha para delimitar a pintura, então você vai esfumando, né, com as tintas. Tridimensionalidade, então você vê esse caminho aqui atrás, vários caminhos, tem uma ponte lá atrás, tá? A questão da posição de 3/4, então eu tenho, né, 3/4 da cabeça dela aqui virada, então ela tá virada para o espectador, por isso que dá essa impressão de que ela tá sempre olhando para o espectador. Posição das mãos, então assim, tem uma série de coisas que foram inovadoras com essa pintura, além do fato de ela não ser uma nobre, tá? Ela era esposa de um comerciante rico, tá? E você tem a questão de vários elementos aqui, ó. Como que ele fez esse véuzinho transparente aqui na Mona Lisa. Então, assim, é uma tela que na época revolucionou tudo que até então tinha sido feito. A Santa Ceia, porque, mais uma vez, questão de ponto de fuga está aqui no centro da cabeça de Cristo. Então, se a gente for traçar todas as linhas aqui no ponto de fuga, a gente vai ter Cristo sendo o ponto de fuga, tá? Tem a questão de como ele aborda os apóstolos. Então, se vocês entrarem no Google e der um zoom nessa imagem para estudar cada parte dela, você tem aqui o Judas com um saquinho de moedas na mão, então já indica que ele vai ser o traidor. Então, é meio que conta a história de cada apóstolo por essas pinturas. Então, o que os historiadores, né, de história da arte mais acham interessante aqui é a sensibilidade que ele teve para colocar em cada apóstolo com os rostos da expressão que eles possuem, tá? Eu acho que essa obra ela ainda está em processo de restauro, porque ela foi feita no afresco. Eita, que a câmera desligou e voltou. Ela foi feita num afresco, então ela começou a se perder e aí eles tiveram um certo trabalho para restaurar. Nós vamos ter Michelangelo, tá? Ele foi, desde criança, apaixonado pelas artes. Ele foi patrocinado, tá? Pelos os Medici, tá? E foi criado como filho, né? E ele quebrou todas as regras quando a crença de que a criatividade era uma inspiração divina, tá? Por isso que ele era chamado de Divino Michelangelo. Não tenho o que falar do Michelangelo, porque eu acho a obra dele, assim, espetacular, de perfeita. Você fica viajando, você fica olhando cada detalhezinho ali que ele fez. Dá vontade de você pegar, ficar girando e olhando, porque ele não deixava nada passar. Para ele, a escultura já estava pronta dentro do bloco de mármore, ele só precisava tirar ela lá de dentro, tá? Aqui eu trouxe a Pietà, e aí eu trouxe de vários ângulos para vocês conseguirem enxergar que esse cara era extremamente fora da curva, tá? Olha só, ele consegue fazer no mármore, sabe quando a pele fica dobrada e é empurrada? Ó, olha esse detalhe: pescoço, ombro, anatomia, tecido, cabelo. Olha a dobra da pele, ó, do tecido adiposo da pessoa, tá? Então, assim, é um nível. Ih, travou. A câmera travou, aí eu aproveitei para beber água, tá? Então, assim, é um nível de estudo e de representação muito fora da curva.
Se vocês pararem para analisar, ele escreveu o nome dele aqui na faixa da Virgem, porque um mecenas lá na época viu a escultura, não acreditou que era dele, aí ele foi lá e escreveu o nome dele na obra. Foi a única escultura que ele fez com o nome dele, tá? Mas no Renascimento a gente começa a ter essa questão da assinatura nas obras. Ele achava que dentro de todas as artes, a escultura era a que mais se aproximava de Deus, tá? Já que Deus teria feito o ser humano a partir do barro. Então, a técnica dele, ó, consistia em liberar a figura do mármore. Ele esculpia a partir de um único bloco, tá? Então, assim, outros escultores às vezes fazia isso, pegava um bloco e esculpindo, às vezes quebrava ou não dava muito certo, tirava aquela parte e vinha com outro bloco e emendava ali. Ele não fazia emenda, tá? Ele pegava um único bloco e esculpia a escultura a partir daquele único bloco, tá bom? E ele também dissecava cadáver para poder estudar anatomia, né? Por isso que a anatomia dele, para mim, assim, é impecável. Aqui a gente tem o famoso Davi, né? O Davi de Michelangelo. Olha essas veinhas nas mãos, tá? Olha os detalhes dos dedinhos do pé, as unhas, os tendões, a forma como os músculos se apresentam de acordo com a tensão da pose. Tá nada, nenhum músculo tá aparecendo aqui simplesmente por aparecer. O corpo tem que estar em funcionamento para que né, para que certo músculo apareça, tem que estar tensionado. E ele consegue captar isso muito bem. Então, gente, é um negócio surreal, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Ah, então quer dizer que ninguém nunca ultrapassou o que Michelangelo ou Da Vinci fez? Não, tá? Hoje em dia nós temos escultores e artistas que conseguem fazer coisas tão boas ou até melhores que esses artistas fizeram lá atrás. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a excelência deles está justamente porque eles foram os primeiros, tá? Até então ninguém tinha feito isso. Imagina você conseguir fazer uma coisa que ninguém nunca fez, né? Hoje a gente está numa época que é muito difícil a gente fazer isso, né? Porque já tem muita coisa acontecendo, né? Mas até então tudo era novo, tá? Então isso chocou, tá bom? E a gente vai ter um outro choque lá nas vanguardas modernista, que vai ter uma outra quebra, né, de paradigma. Ó, aqui é o juízo final. Essa obra, ela é muito grande porque ela é o teto da Capela Sistina. Então vocês têm várias, né, nuances aqui, vários detalhes que vocês podem entrar nessa imagem e ficar dando zoom para procurar, tá? Aqui, ó, é o autorretrato dele. A câmera travou. Aqui é um autorretrato dele. Isso aqui, se não me engano, é um santo. Eu não sei, tá, gente? Eu sou péssima com o nome de santo. Esses negócios assim da Bíblia, eu sou muito ruim. Eu não sei, tá? Então, ó, isso aqui é ele, só a pele, sem o esqueleto. Então, assim, essa obra, ela também é muito chocante, tanto que a história dela é que quando o Papa chegou para ver essa obra e ele viu esse Jesus aqui, ele se ajoelhou e pediu perdão a Deus por todos os seus pecados, tá? Tamanha ficou bonito e tocante a expressão do Jesus. E ele ainda fez trabalhos na arquitetura, tá? Nos últimos anos ele se dedicou à arquitetura, já que ele entendia que a arquitetura era uma expansão, né, dos membros humanos. Então, os arquitetos renascentistas, eles julgavam que os arcos ogivais que eram feitos lá na Idade Média, eles eram instáveis. Então, eles voltaram a fazer os arcos de volta redonda lá de Roma, tá? Só que o Michelangelo, ele foi lá e fez o quê? Um desenho ogival, tá?
lá em Roma. Porque na cabeça dele, medida e a proporção não eram determinados por fórmulas matemáticas, mas sim guardada a harmonia que os olhos enxergavam. Então ele foi lá e fez, né, uma elipse lá no desenho, né, de arquitetura, no trabalho dele. Ele não gostava muito de pintar, embora ele era um excelente pintor, justamente porque para ele a escultura e a arquitetura o aproximava mais de Deus. E a gente vai ter o Rafael Sanzio, né, dentre os três maiores figuras da Renascença, Rafael era o mais popular, ele morreu jovem, tá? Ele era o mais adorado, mais famoso, ele era o galãzinho, né, da época. E segundo Vasari, né, que é um escritor aí da época, ele falava que até os animais gostavam de Rafael. E aí, quando ele morreu aos 37 anos, né, que ele foi estudar uma baleia que tinha morrido, ele quis entrar lá e acabou pegando uma doença, toda a corte ficou em luto, tá? Ele expressou todas as qualidades da Alta Renascença, né? De Da Vinci, ele assimilou a composição piramidal e aprendeu a modelar o rosto, né? Usando a técnica aí do chiaro escuro. E do Michelangelo, ele adotou as figuras dinâmicas, né? De corpo e a pose do contraposto. Ele vai usar a questão da perspectiva. Então, vocês podem ver que tem a perspectiva muito bem trabalhada, a iluminação, a questão do esfumato, luz e sombra, composição anatômica, questão de pose, tudo dele é muito bem encaixado, muito bem estruturado dentro da forma harmônica do Renascimento, tá? Ó, principalmente aqui a gente vai ver ali na arquitetura, questão da simetria vindo lá dos romanos, tá? Da arquitetura românica. Aqui a gente vai ter o famoso quadro da Escola de Atenas. Você também tem a questão do ponto de fuga, tá? Aqui, composição piramidal. Podem ver o peso, tá? As cores, a representação. E aqui está apresentado vários filósofos, vários pintores, e ele foi representando aqui na pintura. Acho que inclusive tem o autorretrato dele. Era muito comum nessas pinturas do Renascimento os pintores fazerem o autorretrato deles nas pinturas, tá? Esse é um quadro que vale a pena vocês entrarem no Google e dar zoom para ver os detalhes, tá bom? Eu tô passando meio rápido, gente, porque tem muita coisa, tá? A gente tem o Tiziano Vecellio, tá? Ele vai ser considerado o pai da pintura moderna, tá? Ele já vem aí, né? Ali já quase no século 17, né? A gente já tá no 1500, vai entrar no século 16, perdão. Pois utilizava das cores fortes, então a gente já vai ter o uso da cor forte, que a gente vai ver os pintores ali das vanguardas se utilizando muito dessas cores. A gente vai ver o movimento do fauvismo, né, que é o movimento do pontilhado, das cores, a gente vai ter, né, esse apelo forte para as cores. Né, e ele vai se utilizar disso como principal meio expressivo. Então, ele pintava uma tela toda de vermelho, e aí depois ele ia colocando as outras tintas, independente de quantas camadas de tinta ele precisava para atingir um tom. Então, como a tela estava vermelha, isso já dava um tom mais quente, né, na pintura. Ele foi um dos primeiros a abandonar o painel de madeira e adotar a tela como veículo para suas pinturas, tá? E depois que a esposa dele morreu, a gente começa a ver a obra dele com mais tons monocromáticos, e isso vai influenciar lá na frente uma das vanguardas, tá bom? No final da vida, as suas pinceladas já eram mais largas, a gente vai ver o impressionismo, né? Com essas pinceladas mais largadas na tela e carregadas de tinta. Então, eu trouxe aqui um quadro dele de 1518, né, para vocês verem como que tem essa questão da ambiência, da luz clara,
Olha aqui uma caravela lá atrás, fazendo reverência aos períodos, né, o período das grandes navegações. Ó, se ele morreu em 1576, aqui, ó, eu trouxe uma que ele pintou de 1570, né, já no final da vida dele. Olha só, quase monocromática, a gente já tem uma pincelada bem grossa. Olha o tecido, olha a diferença desse tecido para esse tecido, tá? Então, isso aqui já é uma pintura que se aproxima bastante do que a gente tem, por exemplo, a pintura do Renoir, tá bom? Olha aqui, esse quadro dele vai inspirar muitas obras lá na frente, tá? Você já tem uma cena aqui em primeiro plano, uma cena aqui em segundo, um cachorrinho, tá bom? E nós vamos ter Veneza, o que se estava passando em Veneza, porque até então a gente viu o que se estava passando em Florença. Agora, Veneza já tem uma outra pegada, tá? Então, enquanto a gente tem os artistas de Roma e Florença, né, se concentrando mais nas formas esculturais, né, nos temas épicos, os venezianos eles já tinham fascínio por cor, textura e o clima, tá bom? Então, a gente já vai ter aqui o Giovanni Bellini, ele foi o mentor do Tiziano e foi o primeiro a interagir com a figura da paisagem. Então, a gente já vai ter aqui a paisagem aparecendo muito como personagem, né, como um protagonista, junto com as figuras humanas. Olha essa tempestade acontecendo. Olha o céu escuro, carregado, colorido, tá? É um colorido cinza? É, mas é colorido, entendeu? Pesado, ó. Um raio, tá? Aquela nuvem de chuva, sabe quando você olha para o céu e te dá um pouco de medo, porque ele tá muito cinza, muito escuro, você fala assim, vai cair um chuvão? É isso daqui, tá? E, ó, a gente tem o Diógenes, né, despertava emoção por meio da luz e cor. Então, olha como é equilibrado essa luz. Ela não é exagerada. É aquela luz que a gente enxerga justamente num dia extremamente nublado, né, que dá aquela meio escuro, mas está claro ao mesmo tempo. Assim, tipo 3 horas da tarde num dia nublado pesado, entendeu? Então, eles tinham esse fascínio, né, por essa questão da paisagem. E nós vamos ver a questão da arquitetura na Renascença, porque a arquitetura ela é importante porque vai ser considerada uma espécie de arte, tá? Ela vai possuir os mesmos princípios da geometria harmoniosa que a pintura e a escultura vai ter, tá? Que eles recuperaram lá de Roma antiga. Os principais nomes a gente vai ter Alberti, Brunelleschi, Bramante e o Palladio, tá bom? Nós vamos ter o primeiro manual sistematizado de perspectiva, tá? Que vai oferecer aos escultores as normas e proporções humanas ideais. Então, a gente vai ter o início, né, da ergonomia. E o que isso significa? Humanização, tá? A gente vai começar a ter a humanização, as coisas para os seres humanos, não mais para Deus, tá bom? E o que isso significa? Lembra que eu falei da sanitização? A gente vai ter as coisas feitas, né, de modo mais salutar. A casa, ela começa a ter divisão de cômodo, né? Nós temos aí uma divisão, um desenvolvimento maior do que a vida privada, tá? O divórcio, inclusive, ele nasce na Renascença. Então, assim, as pessoas começam a ter uma vida social um pouco mais moderna, tá? A gente vai ter, inclusive, o desenvolvimento, digamos que assim, um estudo das relações sexuais justamente na Renascença. Essa questão do carinho, de como que isso de homem e mulher vai se envolver, vai começar aí. Por quê? Porque agora o ser humano está no centro. As coisas são feitas para o ser humano, não mais para Deus. Existe a temática religiosa? Sim, né? As pessoas continuam cristãs,
tendo a sua fé, mas elas entendem que elas são humanas e que elas têm necessidade e que essas necessidades precisam ser supridas. Para quê? Para a sobrevivência, tá bom? O Brunelleschi, ele vai ser conhecido como pai da engenharia moderna, porque, além de descobrir a perspectiva matemática, ele lançou o projeto da igreja em plano central, que vai substituir aquela igreja lá do modelo medieval, tá? E somente ele foi capaz de construir o domo da Catedral de Florença, né, que aí é considerada a oitava maravilha do mundo, tá? Que nós estamos... Aí eu não trouxe ela aqui não, né? Mas aqui eu trouxe a Capela Pazzi do Brunelleschi. E aí a gente vai ter os 4 R's da arquitetura da Renascença. O primeiro R vai ser de Roma, né, que nós vamos ter o estilo e proporção, né, e aí vai ter, né, vão ser retomados a questão do arco pleno, construção de concreto, né, vai largar a construção em pedra, o domo redondo, pórtico, abóbora, todos aqueles elementos que a gente já viu lá atrás. Questão das regras, né? Baseava seus trabalhos em teorias apresentadas nos diversos trabalhos, então não era mais freestyle da minha cabeça. Agora eu vou fazer um estudo de caso do que funciona, do que não funciona, ver se isso está dentro de regras matemáticas e eu vou lá e vou construir. Porque isso está dentro da razão, tá? A base racional vinha da ciência, né, matemática e na engenharia. Então a razão, ela vai substituir aquela coisa mística, né, da idade, lá da Idade Média, e eu vou ter o R da aritmética, né, que os arquitetos, eles dependiam da aritmética para produzir a beleza e a harmonia. Então eu vou ter aí as plantas, elas tendo formas geométricas, né, principalmente o círculo e o quadrado, e agora é tudo calculado, tá? Não é nada assim, vamos fazer ali, não, né? A gente vai ter um cálculo, tem engenharia, assim como a arte, ela era calculada, ela era feita para ser harmoniosa. Aqui eu trouxe, né, uma diferença entre a Renascença italiana e a Renascença do Norte, para a gente entender o que é esse negócio de Renascença do Norte, tá? Lá nos Países Baixos, assim como em Florença, o desenvolvimento da arte lá se deu por volta também de 1420. Só que na Bélgica e na Holanda, eles não tinham as ruínas romanas para ir lá e redescobrir, né? Então veio muito por meio do quê? Da inspiração na natureza, tá? Se a gente voltar lá na Grécia Antiga, você lembra quando os gregos, eles tinham aquele hábito de olhar e entender como que as coisas aconteciam, tanto que um falava que a origem da vida estava na água, o outro falava que estava na terra, o outro falava que era uma micropartícula lá do átomo, era isso, tá? Então nós vamos nos inspirar na observação da natureza, tá? Porque isso vem da quebra do misticismo e agora nós vamos pensar com a razão. Pintavam a realidade, extremamente como lhe parecia, num estilo realista detalhado. Então, a gente vai ter os principais retratos sendo produzidos, né? Os retratos mais bem pintados na Renascença do Norte. Usavam também a perspectiva climática, né? Uma aparência mais esmaecida de objetos, mais afastado, né? Para sugerir essa questão aí de profundidade. Então, enquanto na Renascença italiana a gente tem a beleza ideal, no norte a gente vai ter a questão do realismo, né? A questão de forma simplificada, a gente vai ter traços realistas, vai ser uma honestidade sem bajulação. Então, os retratos vão ser pintados de acordo com o que eu tô vendo a pessoa. Não vai ter a questão, né, de photoshopar a pessoa na pintura, não. Ela vai ser pintada do jeito que eu tô vendo, tá bom? Enquanto eu vou ter cenas religiosas e mitológicas na Itália, eu vou ter cenas religiosas e domésticas, tá? Eu vou ter muita questão de trabalhadores sendo registrados,
né? Agricultura, festas, a vida doméstica, como que ela era. Nos masculinos heróicos na Itália, eu vou ter cidadãos prósperos e camponeses. Os retratos na Itália, eles eram mais formais e reservados. Aqui eu já vou ter algo revelando a personalidade. Na Itália, eu vou ter afresco e tempera a óleo, enquanto na Renascença do Norte eu vou ter óleo sobre a madeira. E a ênfase vai ser estrutura anatômica subjacente, enquanto na Renascença do Norte eu vou ter uma aparência visível, tá? A teoria vai ter aqui na Renascença italiana e aqui na Renascença do Norte eu vou usar da observação. Enquanto em composição na Renascença italiana eu vou ter uma estática equilibrada, na Renascença do Norte ela vai ser uma composição mais complexa, com mais elementos e irregular. E aí a gente vai ter o Van Eyck, tá? Que ele vai usar da pintura a óleo. Quem inventou a pintura a óleo foi o irmão dele e ele criou esse sistema de pintura a óleo justamente para ele chegar ao máximo do realismo, tá? Ele pintava detalhes microscópicos, né, em cores vivas e foi um dos primeiros na arte de pintar retrato, tá bom? A obra dele, O Homem de Turbante Vermelho, que é essa obra aqui, foi a primeira a mostrar um espectador, né, um modelo olhando para o espectador, porque ela foi feita em 1433, né? A Mona Lisa foi feita lá em 1500, tá bom? E as boldas de Arnolfini, ele captou com exatidão a aparência e a textura das superfícies e produziu os efeitos de luz direta e difusa ao mesmo tempo, tá? O que eu confesso que eu acho difícil fazer essa representação de luz. Então, aqui é o casal Arnolfini. Vale a pena dar um zoom nessa obra para vocês verem os detalhes dela, tá? Então, tá cheio de simbolismo aqui. Se vocês derem um zoom nessa plantinha aqui, ele fez as frutinhas com brilho, tá? De luz nessa plantinha, nessa frutinha que tá nessa plantinha aqui fora, tá? Tangerinas e janelas, aqui na janela e as laranjas significa que era um casal rico, porque ter frutas em casa era um sinal de riqueza, tá? E aqui é um espelho que, ao dar zoom aqui, vocês vão ver as costas, né, do casal pintado perfeitamente. Então, tem toda uma questão de cor também, a questão do vermelho, a questão do verde, que significava abundância, tá bom? Então, assim, cada cor aqui tem um significado. Esses detalhes aqui, vale a pena vocês darem um zoom, porque é a passagem de Cristo, tá bom? Então, isso aqui é a assinatura dele. Então, vale a pena entrarem lá e dar um zoom para ver todos os detalhes dessa obra. Isso daqui é um retrato que ele fez, então olha como que ele usava da luz direta e difusa ao mesmo tempo. A iluminação dele para mim é impecável. E a gente vai ver o Bosch, tá? Ele influenciou diretamente os surrealistas modernos. Nem preciso falar muito porque ele era extremamente assim surreal, tá? Ele tinha uma pintura moralista, ele era extremamente moralista, né, que traduz a crença que a humanidade estava perdida. Então, toda a pintura dele tem uma lição de moral. Muita gente falava que ele era um herege, que ele pintava as coisas assim, fazendo crítica, mas ele era um falso moralista, mas enfim, ele vai ter essa influência, né, nos surrealistas, porque ele pintava criaturas como a morte, fazia essas pessoas, né, os seres humanos meio que se definhando ali, porque elas eram avarentas, então ele pintou os pecados, tá bom? Ó, isso aqui é o Jardim das Delícias Terrestres, tá? Então vale a pena também dar um zoom, porque tem várias coisas acontecendo nessa obra. Aqui é como se fosse o paraíso, tá? Deus com Adão e Eva.
você tem como se fosse a vida na Terra, o bacanal acontecendo, e aqui já as pessoas no inferno, tá? Elas ali perdidas, né? E pagando por todos os seus pecados. Prestem atenção no uso das cores, tá, gente? Vamos ter o Peter Bruegel, tá? Ele foi influenciado pelo pessimismo e abordagem satírica do Bosch, tá? Ele adotou cenas camponesas, pessoas humildes no trabalho, em festas e sempre com aspecto satírico, tá? Essa sátira, que é muito interessante a gente falar isso, que essa sátira que se desenvolveu na arte ali dos Países Baixos, ela vai ter uma influência mais tarde, depois na arte que vai ser feita no Brasil holandês, tá? E eu vou trazer isso na próxima aula, que todo final de aula eu pego e tô fazendo o que estava acontecendo aqui no Brasil. E eu vou mostrar para vocês que no Brasil holandês a gente vai ter influência dessa arte que se desenvolveu na Holanda, justamente por conta, né, dessa relação que Portugal tinha com a Holanda. E em várias expedições portuguesas aqui, os holandeses também vinham, né, artistas, para fazer o registro do que estava acontecendo aqui, tá bom? Ó, isso aqui é a obra mais famosa do Bruegel, que são Os Caçadores na Neve. Então, eu acho muito perfeito o modo como ele representa, por exemplo, a questão da neve em cima dos galhos de árvore. Olha a sensibilidade de observação da natureza dele, tá? E sempre assim, cenas de trabalho, cenas de festas ali dos camponeses, do que aconteciam, tá bom? Nós vamos ter a Renascença Germânica, que é onde vai ser inventada a questão da gravura, tá bom? Agora começa a ficar um pouco difícil falar o nome dos artistas. No início da Renascença, os germânicos ficaram para trás, né, com relação aos outros povos, que é aos europeus, no quesito de criação e inovação, mas eles superaram a liderança da Escola do Norte depois que eles assimilaram os avanços pictóricos dos italianos e, simultaneamente ao auge da criatividade artística italiana, aconteceu a Alta Renascença Germânica, tá? Ela vai ser marcada pela austeridade da pintura religiosa, pela perfeição técnica de Dürer, tá? Religiosa de Grunewald, não sei se assim se pronuncia, e pelos insuperados retratos de Holbein. Temas, gente, muito voltados também para a observação da natureza, a assinatura do artista e a data, tá? A gente vai ter o Hans Holbein, ele também vai ser conhecido como um dos maiores retratistas, e ele se mudou para Inglaterra para poder trabalhar quando a reforma decretou, né, a decoração papal das igrejas e as encomendas desapareceram, tá bom? O estilo, né, do Holbein estabeleceu padrões para os retratos, né, e eles continuaram a ser as mais importantes formas de arte na Inglaterra nos 3 séculos seguintes. Tá? Então, ele também vai ser um retratista muito importante. Essa obra é uma das principais dele, Os Embaixadores Franceses. Então, tem toda a questão da luz, da iluminação, da postura. Olha o tapete aqui, ó, da perspectiva. Olha a deformação da estampa do tapete, tá? Então, assim, rebatimento de luz. Então, é muito assim, é muita inovação, muita gente produzindo e muito bem, tá? Nos cantinhos ali, em todas as partes da Europa. O Albert Dürer, ele vai ser o primeiro artista nórdico de espírito renascentista. Ele vai ser considerado o Leonardo da Vinci do Norte,
tá bom? Porque ele tinha diversos interesses também, e ele acreditava que a arte deveria se basear na cuidadosa observação científica, tá? Então, ele também morreu muito novo. Ah, foi ele que entrou no lamaçal para ver a baleia morta, tá? Não foi o outro, não. Eu confundo, tá bom? E aí porque o outro também entrava nos lugares para fazer observação. E aí ele contraiu uma febre e ele acabou falecendo muito novo. Ele também deixou tratados de perspectiva e proporção, elevou o status da profissão de artista. Então, aquele artista que era um artesão, na Idade Média ele passou a ser um copista, né, e trabalhava ali para a igreja, fazendo aquelas pinturas sacras, e agora ele elevou o status, né, do artista para uma profissão, tá? Foi o primeiro a deixar uma série de autorretratos, então ele se desenhou e se pintou muito. Foi o primeiro a usar a gravura como forma de arte maior, pois adaptou a criação de formas ao meio de Ashura, tá? Ashura, para quem não sabe, é aquele tipo de preenchimento que a gente faz por pontinhos ou por listrinha. Então, vamos supor, aqui eu tenho a luz, então aqui é sombra. Então, aqui eu vou colorir e fazer sombra dessa maneira, tá? Isso aqui é uma Ashura. Então, ele vai ser o primeiro que vai colocar a questão da gravura como arte maior. Ó, isso aqui é Ashura, ó, Ashura, tá? Essa sombra de pontilhada é Ashura, tá? Então, olha isso aqui. Ele faz um ponto de luz todo achurado. Olha as costelinhas do cachorrinho. Ó, os cavalos, tá? Então, ele que elevou a gravura, tá? Para um grau maior aí na arte. Olha essa gravura aqui, tá? São Jerônimo. Então, isso fez com que a arte ela ficasse o quê? Mais acessível, né? Porque veio a criação das artes gráficas, né? Então, era uma forma das pessoas conseguir colecionar arte de uma forma não tão cara, né? Então, eu não precisava pedir um pintor ali, né, que às vezes ia cobrar muito caro para fazer uma arte. Eu podia ir lá e comprar uma gravura, tá? E a gente vai ter a técnica da xilogravura, tá bom? Que é uma técnica mais antiga. E a gente vai ter a litogravura, tá? Uma é esculpida e a outra tipo assim, uma é alto relevo e a outra é em baixo relevo, tá bom? A xilogravura no Japão, ela já era muito utilizada. E agora a gente vai entrar aqui. E no Brasil, o que estava se passando, né? No Brasil, nessa época, né, do Cinquecento, a gente vai ter aí, em 1500, o quinhentismo, né, que é mais uma literatura sobre o Brasil do que uma literatura, né, que foi produzida, de fato, uma literatura produzida no Brasil ou brasileira. Então, é mais algo sobre o Brasil. A gente tem que ela começou a literatura aqui em 1500, né, quando Pero de Vaz de Caminha, ele escreveu, né, a famosa carta falando que ele, né, sobre o achamento, né, a forma, né, a palavra que eles utilizavam sobre as terras brasileiras. Em 1601, a gente tem o poema Prosopopeia, né, publicado de Bento Teixeira, né, e é considerada a obra inicial do barroco literário brasileiro. Esses textos, né, do século XV, eles tinham duas funções principais, né? Eles tinham a função de fornecer informações à corte portuguesa sobre a nova terra e converter os povos nativos ao cristianismo. Nós tínhamos textos em prosa, que eram as cartas, né, os diários, os tratados,
o teatro, que eram os autos versificados pelos jesuítas, né? E os poemas, que eram as manifestações poéticas de caráter religioso ou ligado ao esforço catequético. Aí você fala assim para mim: ah, mas você não passou pela Renascença portuguesa. Portugal, nessa época, não produziu uma arte relevante e tão, digamos que, inovadora como foi feita no resto da Europa. Porque na época, Portugal estava muito mais preocupado com a exploração, né, marinha, ultramarina, quer dizer, com o comércio que estava acontecendo lá, com tudo que estava tendo, e continuava uma produção artística muito ainda influenciada pela arte medieval, tá? Porque a influência da igreja em Portugal era muito forte, a igreja ainda era muito presente em Portugal. Então, a renascença artística em Portugal, ela não aconteceu de forma, né, que pudesse ser marcante igual foi nos outros países, né? Na Itália, na Alemanha, na Holanda, na França, tá bom? Então, por isso que eu já parti logo do que estava acontecendo aqui no Brasil, tá? Os principais nomes da literatura vai ser José de Anchieta e no teatro a gente vai ter os autos de Gil Vicente. Então, eu trouxe as gravuras que eram feitas, tá, pelo Theodore Debra, ou Debris, não sei como se fala, tá, gente? Que ele era, a gente percebe com essas gravuras o seguinte: o Theodore, ele nunca pisou em solo brasileiro, tá bom? Ele fazia as gravuras dele com base no que foi contado, né, por o Hans Staden, que ele veio, conviveu com os nativos daqui e ele escreveu um livro, e esse Theodore, ele foi ilustrar os livros, tanto que a gente tem o Hans bem aqui, tá bom? E aí, nota-se uma visão extremamente preconceituosa com relação aos nativos, tá? Uma visão antropocêntrica, eurocêntrica, tá? Com relação aos outros povos. Então, por ele nunca ter vindo aqui, a gente consegue notar nas gravuras dele um certo preconceito em retratar, né, os povos daqui. Então, a gente vê imagens assim que não condizem muito, tá, com o aspecto dos povos nativos, principalmente a questão com, vamos supor, cabelo e o corpo, tá, a anatomia e também as expressões, o modo como é captado de uma forma selvagem, digamos assim, é visto como se fosse uma selvageria, tá? Mas eu trouxe porque é uma ilustração a respeito do que tinha aqui, né? Tanto que essa coleção se chama Ritual de Antropofagia no Brasil, e vocês podem procurar que tem várias ilustrações, tá? E aqui, ó, o que ele chamou de família de índios do Brasil. Então, você tinha, né, pessoas ilustrando justamente por esse desenvolvimento que teve da ilustração gráfica que aconteceu na Renascença alemã. Então, isso aqui já é um livro, tá? Então, a gente já tinha livros, o que favoreceu, né, a produção de informação, a circulação de livros e de conhecimento, tá? Então, eu fico por aqui. Foi uma aula mais longa porque são séculos, né? Então, assim, muita coisa aconteceu. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado e que essa aula tenha elucidado vocês, tá? E que ajude vocês aí nessa reta final para o Enem, tá bom? Vou ficando por aqui. Coloquem lá nos comentários qualquer dúvida. Um grande beijo e tchau!